Olá! Tudo bom? Vamos falar hoje um pouquinho a respeito de campanhas preventivas de saúde. Pois é, na enfermagem do trabalho, assim como nós temos o PCMSO, que nos dá algumas diretrizes, ele também cita alguns tipos de campanhas preventivas que nós devemos realizar dentro dos locais de trabalho. Nessas campanhas, existe o foco principal, que é melhorar a qualidade de vida do colaborador, prevenir algumas doenças e, é claro, atender a legislação vigente. Nós temos algumas campanhas e algumas palestras que acabam sendo consideradas obrigatórias, tá? Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente realiza, né, mensalmente, anualmente, e que acaba sendo muito interessante no dia a dia de uma empresa. O PCMSO ele acaba nos dando um direcionamento daquilo que é o básico, o mínimo, que está relacionado principalmente às campanhas vacinais, onde nós realizamos o levantamento e o acompanhamento da carteirinha vacinal dos colaboradores, tá? É claro que nós precisamos nos atentar à vacina de tétano, à vacina de febre amarela, dependendo da localização, a vacina de hepatite e vacina de gripe, caso seja uma solicitação, né, em PCMSO, e assim por diante, e cada local também tem às vezes uma ou outra vacina a mais que acaba sendo considerada como padrão, né, dependendo da região na qual você mora. Além disso, no PCMSO também fica a sugestão de nós estarmos realizando, assim como nas CIPAs, nas CIPATs, né, especificamente, faz parte da legislação que nós realizemos as campanhas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, ou melhor, uma correção aqui, hein, pessoal? Não são, a terminologia correta não é mais doença sexualmente transmissível, e sim infecções sexualmente transmissíveis. Sabia dessa? Outro vídeo a gente fala a respeito disso. Essa campanha ela acaba sendo muito útil, né? No qual a gente consegue trazer para os colaboradores de uma maneira geral um pouco mais de informação a respeito disso. É claro que vocês vão falar, Vanessa, o que tem a ver infecções sexualmente transmissíveis com o local de trabalho? Às vezes a gente está falando de uma empresa que trabalha na construção civil. Para que isso? Pessoal, tem uma coisa que é muito importante da gente relembrar. Algumas infecções, elas são transmitidas pelo contato direto com o sangue, e não só através das doenças sexuais, não só através do sexo propriamente dito. É claro que o conhecimento preventivo na área da saúde, de uma forma geral, independente da área de atuação e do local de trabalho daquele colaborador, ela é importante. Mas para o colaborador, se você parar para pensar que você está lá numa empresa, que você tem um grupo de colaboradores que são treinados para brigada, para serem brigadistas de emergência, para atuar numa situação de emergência, isso também é outro tema para outro vídeo, tá? Mais para frente também a gente chega nisso. Você vai ter aquele colaborador do dia a dia, aquele colaborador que não tem treinamento para nada. E se você não dá o treinamento para esse colaborador a respeito das infecções sexualmente transmissíveis e cita lá a hepatite, cita lá a AIDS, e ele se depara com uma situação de emergência no local dele de trabalho. Às vezes o colega caiu, se machucou, fez ali um ferimento corto-contuso simples, mas tem ali a presença de sangue, e ele, na melhor das intenções do seu colaborador, ao invés de chamar uma outra pessoa, às vezes não está o ambulatório ali próximo, não tem ninguém da enfermagem, ele não tem o treinamento de brigadista e de primeiros socorros, o que você acha que ele vai fazer? Pois bem, ele vai correr lá, vai pegar um papelzinho, vai provavelmente comprimir o local, porque ele quer ajudar o colega de trabalho dele que está machucado. E se ele tiver uma lesão na mão? E esse contato de sangue com tecido aberto? O que vocês acham que pode acontecer? Afinal de contas, ninguém vem escrito na testa que é portador do vírus do HIV, assim como hepatite e diversas outras patologias, né, gente? Isso é só um exemplo, tá? Então, fica aqui o alerta do porquê a necessidade e a obrigatoriedade da gente realizar palestras preventivas, campanhas voltadas à infecção de doenças sexualmente transmissíveis. Eu gosto de falar, e eu tenho uma palestra voltada só para isso, que a gente aplica para os colaboradores, para os nossos colaboradores de uma maneira geral, que eles se divertem bastante, que a gente
fala a respeito do preservativo, da utilização, a gente mostra a realidade, a incidência das doenças sexualmente transmissíveis no Brasil, a infeliz tendência que nós estamos tendo de se voltar a ter epidemias de sífilis, de HIV, porque as pessoas infelizmente não têm se cuidado, né? Então a gente tem todo esse trabalho de passar essas informações detalhadas, demonstrar um pouco. A intenção não é que eles gravem o nome das doenças e das infecções, não. A intenção é que eles entendam o que eles têm que fazer para se prevenir, qual é a melhor forma, uso do preservativo, a maneira correta e aonde eles conseguem, porque podem, mas eu não tenho dinheiro às vezes para comprar o preservativo, a gente lembra para todo mundo que o SUS distribui camisinha de graça. Então, isso é bem bacana porque nós, como enfermagem do trabalho, a gente começa a observar depois de um tempo, né, na empresa, e que você realiza esse trabalho de orientação, esse trabalho preventivo anualmente, que os colaboradores vão perdendo aquele constrangimento. Então, se você deixa ali, disponibiliza ali às vezes os preservativos para eles retirarem à vontade, ali em parceria com a Secretaria de Saúde do teu município, eles começam a ficar menos constrangidos, conseguem estar se conscientizando melhor da necessidade, e isso acaba gerando uma onda de prevenção e de conscientização muito maior. Vamos trocar de tema de campanha, né? Além, é claro, da campanha vacinal, das campanhas relacionadas à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, existem diversos outros temas de saúde que podem ser abordados nas campanhas. Particularmente, eu gosto muito da realização de campanhas com uma certa periodicidade. Vanessa, na enfermagem do trabalho é obrigatório realizar uma campanha por mês, uma campanha a cada 2 meses? Não existe uma obrigatoriedade com relação à periodicidade. O que existe sim é uma sugestão e um cronograma baseado no PCMSO com um mínimo daquilo que você tem que fazer. Então, o mínimo, que é o acompanhamento das doenças crônicas, então diabetes, hipertensão. Por quê? Porque isso pode agravar o seu absenteísmo, isso pode estar fazendo um aumento das ausências dos colaboradores quando você está ali atuando na enfermagem do trabalho, porque eles têm uma doença crônica. Então, como evitar, como prevenir, como acompanhar, né? Então, não existe uma definição, tem que ser mês tal, X campanha, mês tal, Y campanha. Não. Mas é importante que na enfermagem do trabalho nós tenhamos essa consciência de que o trabalho preventivo é fundamental. Então, alguns temas aqui que eu gosto de deixar para que vocês conheçam um pouco da nossa realidade nós temos o hábito de realizar campanhas voltadas, então, à prevenção do diabetes. Você pode estar aí, de repente fica uma ideia para você que atua nas empresas, né? Pode estar fazendo uma glicosimetria em jejum. Claro que não é um exame para você chegar e falar o colaborador tem diabetes, o colaborador porque deu acima ali de 99, não é isso que a gente está falando, a gente está trabalhando com orientação, é para fazer um processo ali investigativo. Então o colaborador vai passar pela sua campanha, você pode fazer uma glicosometria, vai entregar para ele um folhetinho com as orientações básicas, olha, vamos observar isso, observa aquilo, se tiver alguma coisa que saiu ali fora do que é esperado, encaminhar para o médico do trabalho, encaminhar o especialista para estar fazendo um acompanhamento, e você marca ali aquele colaborador que deu uma alteraçãozinha para entrar no seu grupo ali de prováveis doentes crônicos para você estar acompanhando ele. Além disso, outro tema também que é importante e que também fica sugerido ali no nosso PCMSO de uma maneira geral de todos, é a prevenção da hipertensão. Por quê? A gente sabe, é sabido pela enfermagem, pela área da saúde, que muitas vezes a hipertensão arterial ela não apresenta sinais e sintomas. Muitas vezes o colaborador ele não vai estar apresentando nenhum sinal e sintoma com relação a isso. Qual é a melhor forma, então, da gente estar verificando e descobrindo se ele está apresentando um quadro hipertensivo? Verificando a pressão. Então, da mesma forma, a gente pode estar realizando campanhas periódicas com relação a isso, no qual você traz o colaborador, deixa ele ali sentadinho uns minutinhos, enquanto isso você oferece para ele ali um folheto, uma ilustração, explica a importância de estar se verificando, mensurando ali realmente a pressão arterial, quais são os limites considerados normais, o que pode influenciar nisso. Então é uma coisa que muitas vezes a gente percebe que no dia a dia os profissionais de enfermagem acabam esquecendo. O colaborador senta ali, você vai verificar a pressão dele e quando você observa a postura do colaborador, ele está sentado bonitinho, todo certinho e a perninha cruzada, né?
Então, assim, tem que se atentar quando vai fazer esse tipo de campanha, orientar a postura, a forma certa de sentar, não cruzar as pernas, já tá sentadinha pelo menos 5 minutos. Se a pressão dá alterada, tá lembrando sempre de estar questionando o colaborador se ele ingerir uma quantidade maior de sal. Uma coisa que acontece muito, e até eu vou contar uma história para vocês que essa é engraçada. Nós estávamos trabalhando na liberação de trabalho para trabalho em altura e espaço confinado, tá? E um colaborador, eu não vou falar o nome nem o local, tá, gente? Isso faz parte da minha história e da minha experiência. Mas o colaborador, ele chegou e apresentou um quadro de pressão alta. E nós comentamos com ele que ele não poderia estar realizando trabalho em altura, espaço confinado, a pressão estava um pouquinho alta, que a gente ia aguardar mais uns minutos, verificar de novo, senão a gente estaria encaminhando ele para o atendimento com o nosso médico do trabalho. E nisso nós começamos uma conversa, um bate-papo mesmo, da forma como nós da enfermagem costumamos fazer sempre, perguntando alimentação, como é que estava, se estava urinando bem, se estava comendo muito sal, se tinha comido um churrasco, alguma coisa assim do dia anterior, alguma coisa muito salgada no café da manhã. E daí aquele colaborador virou para mim e falou assim: não, eu não como sal, nossa, eu não como nada de sal, nada. Tranquilo, né? A gente tem que confiar na palavra do nosso colaborador. Então, ali nós reforçamos com ele que ele não poderia realizar o trabalho em altura e espaço confinado, porque ele estava num quadro hipertensivo naquele momento. Passamos ele em consulta com o doutor, tudo bonitinho, certinho, passou. E por coincidência, esse colaborador, ele reside na mesma cidade que eu, né? Apesar de nós trabalharmos, de eu atuar, né, em outras cidades, esse colaborador, ele mora na mesma cidade que eu. E aqui tem uma van, né, um carrinho de pipoca gourmet muito conhecido, né, na cidade. Não vou fazer propaganda, tá, gente? E uma das delícias desse carrinho é uma pipoca com queijo. E é um queijo, vem uns quadradões assim de queijo, um queijo salgado pra caramba. Deve ser queijo provolone, né? Porque bem salgado. A pipoca é maravilhosa, tá? Mas é muito, muito, muito salgado o queijo. E a pipoca é salgada e tem algumas opções de molho, tudo. E passou, né? No dia seguinte, eu já tinha questionado o colaborador aquele dia. E no final do dia, eu tava passando na cidade, passei próximo ali à van de pipoca gourmet. E com quem eu encontro? Encontro com aquele colaborador da pressão alta do dia anterior, que tinha me falado que não consumia nada de sal nunca. E aí eu vejo ele vindo na minha direção e ele estava distraído, ele não tinha me visto. E ele vem com um saquinho de pipoca feliz, cheio de queijo, de sal, de molho, aquela pipoca que você saborosa, e na outra mão uma latinha de cerveja. E ele vem andando todo distraído, conversando com um colega, ainda de uniforme, né? Conversando com um colega dele, e de repente eu tive que passar do lado dele, né? E o colaborador ficou roxo, né? Porque ele sabia que ele tinha omitido uma informação de saúde pra gente, né? E eu só perguntei pra ele, eu falei, nossa, né? Essa pipoca é da boa, porque eu também como a pipoquinha de vez em quando, né? E ele, puxa, Vanessa, eu gosto de comer essa pipoca quase todos os dias. E quando dá, com a cervejinha. E a partir daí, nós começamos a dar risada da situação ali no momento, é claro, né? Fora do trabalho, não tem nada, foi apenas uma coincidência. E aqui um pouquinho da minha experiência do que aconteceu. Então, nós temos que ter, nós profissionais da enfermagem do trabalho, esse feeling de às vezes saber que o colaborador ele não tá falando tudo pra gente, mesmo durante a campanha. A campanha tem exatamente essa intenção de orientar, de prevenir, de explicar como fazer, o que você pode mudar no seu dia a dia, mas nem sempre o colaborador ele se abre com você, e aí às vezes você se depara com essas situações. E depois disso, né, por incrível que pareça, foi uma situação engraçada até, né, mas aí no dia seguinte o colaborador foi lá verificar a pressão, ele precisava fazer trabalho em altura e espaço confinado novamente,
nós conversamos um pouquinho, orientei, falei, olha, não tem nada demais comer uma pipoca de vez em quando, mas evita colocar mais sal por cima, reduz a quantidade do queijo que fica na pipoca porque é muito salgado, evita misturar bebida alcoólica, né? O cuidado com o sal da salada, a gente reforçou, fez uma orientação ali para ele no nutricional, para ele procurar nutricionista, passar no médico, e pasme, com uma mudança de hábitos, a pressão dele normalizou. Então, na enfermagem do trabalho, você precisa ter aquele feeling a mais ali, de às vezes entender que nem tudo eles te contam, né? A gente tem que descobrir. E às vezes a gente descobre de uma forma engraçada, né? Mas enfim, voltando lá. Já falamos de campanha vacinal, de campanha de infecções sexualmente transmissíveis, que essa, em breve, eu posto para vocês aí essa palestra a respeito desse tema. Já falamos a respeito da campanha preventiva de diabetes, campanha preventiva de hipertensão, e existem outros diversos temas. A gente pode estar fazendo uma campanha preventiva a respeito de saúde bucal, porque infelizmente no Brasil muitas pessoas não têm o hábito de fazer a escovação dentária adequadamente, então isso é uma coisa muito importante. Dá para trabalhar muita coisa, principalmente porque a gente sabe que algumas bactérias, algumas infecções da mucosa, da boca, podem estar desencadeando problemas cardíacos no futuro, então isso também é muito importante. Outro tema que também dá para ser trabalhado é a prevenção, a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Por que a gente fala isso? Gente, essa é uma campanha que a gente realiza e assim, tem uma comoção imensa, né? Todo mundo adora. Então, quanto mais divertido você procura, quanto mais diferente você procura estar fazendo essas campanhas, maior o envolvimento dos colaboradores, maior a fixação da informação que você quer transmitir para eles. Então, é abusar da criatividade, tá? Na enfermagem do trabalho, no seu dia a dia, você tem que abusar da sua criatividade. Então, quer ver um exemplo de uma coisa que a gente faz? Se você entrar lá no meu site, você vai ver que tem foto lá, tá? Disso, inclusive. A gente combina, né, com um colaborador da CIPA ou qualquer outro colaborador que se proponha e que queira, né, não pode obrigar ninguém, gente, pelo amor de Deus. O colaborador se propondo, a gente pega uma fantasia de mosquito, faz um mosquitão tamanho gigante, então assim, ao vivo e a cores, assim, mosquito da dengue, faz aí uma raquete gigante, faz uma embalagem parecendo realmente o veneno, né? Faz um folheto orientativo bem bacana e vamos andar, né? Vamos andar. E qual é a ideia disso? É visitar os locais de trabalho, é entregar uma orientação do tipo, olha, não pode deixar água acumulada, como é que tá o setor aqui? Tem água acumulada, tem água parada? Não, olha, o mosquito é chato, quer ver um exemplo? Aí a gente vai colocar um barulhinho de som do mosquito, sabe aquele barulhinho que você acorda de madrugada, de noite, faz zzz, que irrita qualquer um? Você pode estar fazendo a utilização desse barulho e fala, gente, estão vindo, sabe o que é isso? Daí aparece o mosquitão da dengue, vai lá, atormenta o pessoal, já traz uma informação, explica o que pode, o que não pode para estar evitando a proliferação do mosquito, fala a respeito das doenças, dengue, zika, chikungunya, o que dá para evitar, quais são os sinais e sintomas dessas patologias. Então, assim, dá para abranger muita coisa através de uma campanha de prevenção ao mosquito. Então, fica aí uma outra sugestão para vocês também. Ó, tô compartilhando coisa com vocês que eu faço no meu dia a dia, hein, gente? Isso tudo tem coisa que dá trabalho pra, parar aqui pra pensar. E eu tô compartilhando com você. Pega essa dica aí que é legal. Sabe uma outra coisa também que é bem bacana da gente estar fazendo? Campanhas voltadas à proteção e à prevenção auditiva. Isso mesmo. A maioria dos locais de trabalho... Vocês sabem, a gente já comentou em vídeos anteriores a respeito do PPRA, que vai fazer análise dos riscos, que vai pontuar os locais de trabalho que tem aí um ruído, né, por exemplo, né, que é um risco físico aí acima dos limites. Mas independente disso, de uma maneira geral, nós como pessoas, né, como colaboradores, muitas vezes a gente se esquece de cuidar dos nossos sentidos. Então, uma das coisas que ajuda muito, que
traz um pouco esse senso de responsabilidade para os colaboradores, é fazer uma campanha voltada aos sentidos mesmo, ao tato, ao olfato, ao paladar, à audição. E você pode estar trabalhando isso através das campanhas com o sentido separadamente, tá? Como também pode estar trabalhando com eles todos juntos. Um assunto que eu acabei de falar, que é voltado para audição, porque muitas empresas têm áreas ruidosas, então acaba sendo um pouco mais produtivo você trabalhar numa campanha falando exclusivamente a respeito de proteção auditiva. Então, reforçando a importância e a necessidade do protetor auditivo, que uma vez que se perde a audição, não tem mais como se recuperar, explicar isso no dia a dia para que eles valorizem a audição e principalmente para que os colaboradores entendam que não é só no ambiente de trabalho ruidoso que ele pode ter a audição prejudicada, né? Isso é importante, porque tem muita gente que pergunta, que questiona, que fala assim, Vanessa, o colaborador ele teve uma perda auditiva e ele agora tá falando que é por causa da empresa, mas a empresa oferece o fone de ouvido para ele, o protetor, e ele usa direitinho, o técnico de segurança cobra, a enfermagem cobra, o supervisor dele cobra, e agora ele tá com uma perda. O que você me diz a respeito disso? Digo que a gente precisa investigar, né? Por quê? Porque existem patologias que interferem com perda auditiva, existem doenças crônicas que interferem, existem ações e práticas como hobby, um exemplo, tiro, que interfere, se a pessoa já teve cachumba, se a pessoa já teve próximo a explosões muito próximas ali daquele barulho de explosão, se tem o hábito de ouvir música alta. A gente fala que agora nesse século nós provavelmente teremos os surdos dos fones de ouvido, mas os fones de ouvido não os protetores auriculares, mas esses fones que a gente usa no dia a dia, no celular, ouvindo ali diretamente, todo mundo com foninho ali. Onde você olha, você vê a gente no celular e com foninho aqui. Faz mal? Não, se for no volume adequado, né? Então tem isso, tem toda essa parte de orientação. Além disso, você pode trabalhar tato, olfato, uma campanha bacana de trabalhar olfato, gente, muito legal. Você pode fazer ali as caixinhas ou os potinhos cobertos, no que o colaborador ele só sente o cheiro para ele saber como tá o olfato dele, também é muito legal. O tato, a mesma coisa, você pode fazer uma caixinha, colocar objetos lá dentro que o colaborador não sabe o que é e ele tem que identificar para ele aprender a valorizar os sentidos dele. E com isso ele fazer a prevenção de acidentes no dia a dia de trabalho dele, relembrando ele a importância dele estar cuidando do corpo dele, do trabalho. E isso tem que ser um trabalho feito em parceria com a segurança do trabalho, e isso é bem legal. Quer ver que é mais o que a gente tem de tema de campanha? Bom, a gente pode também estar trabalhando outros temas. Por um exemplo, muito cogitado, todo mundo fala, tá aí, né? Setembro normalmente está relacionado a gente escuta, né, a mídia divulga muito a prevenção contra o suicídio, Setembro Amarelo. Então aí nós temos a prevenção não só contra o suicídio, mas de uma maneira geral é importante a gente estar tratando e estar falando sobre a depressão, os transtornos psicoemocionais de uma maneira geral. É um tema delicado, difícil de ser abordado, que merece atenção, tá? Deve ser tratado com muita sabedoria, resiliência, porque nem todo mundo, como eu disse para vocês no começo, às vezes o colaborador ele não se abre com o profissional da saúde que está ali fazendo o atendimento dele no primeiro momento, demanda de uma relação de confiança. Então precisa ser um assunto trabalhado aos poucos, com paciência, com calma, né, para a gente conseguir estar ajudando esse profissional que pode estar acometido de uma patologia psicoemocional naquele momento, ou ter um histórico, ou ter alguém na família dele que ele não está sabendo lidar e ele precisa de orientação. Cabe a nós, profissionais da enfermagem do trabalho, também atuar nesse sentido, tá? Além disso, outras campanhas que também ficam muito na mídia, normalmente é o Outubro Rosa, que é a prevenção de câncer de mama, de prevenção de câncer de colo de útero, né? O Novembro Azul, prevenção ao câncer de próstata, fala aí, então, nesses 2 meses muito a respeito da saúde da mulher, da saúde do homem, né? É muito bacana, a gente tem um material diverso, um período que é muito abordado, que traz muita informação
e a importância de estar fazendo um acolhimento, a importância de você estar trazendo através da enfermagem do trabalho essas informações com coisas simples, para que a pessoa, para que o próprio colaborador ele possa estar identificando sinais e sintomas que possam estar prejudicando e possam estar relacionados aí à saúde do colaborador. E assim por diante. Meus queridos, existem temas assim diversos, muitos, né? Nós podemos abordar aí uma série de campanhas e de temas que são importantes, né? O que vale e o que fica é a criatividade. Cabe aí aos profissionais da enfermagem que tem que colocar a mão na massa, propriamente dito, né? Tá ali pensando nos temas, tá divulgando e assim tá conseguindo manter a saúde dos seus colaboradores em dia, com qualidade de vida, né? E tá melhorando com certeza aí o absenteísmo da empresa. Esse é um pouquinho da nossa rotina, do nosso dia a dia. Se vocês quiserem ver um pouquinho a respeito das campanhas aí que a gente tem realizado durante toda essa trajetória aí de enfermagem do trabalho, alguma coisa, não tudo, claro, né? Não exponho, né, tudo, até porque são empresas, né, empresas privadas e nós acabamos realmente não podendo expor tudo, mas sempre que o colaborador que passa ali pela gente, ou alguém da equipe, ou já passou alguma coisa assim, que autoriza, a gente posta alguma coisa de campanha, então dá para vocês irem acompanhando um pouquinho da nossa criatividade. Às vezes a gente abusa de papel, faz desenho, usa imagem, faz fantasia, faz camisinha, preservativo tamanho gigante, depende da sua criatividade. E solta a sua criatividade e vamos lá, vamos cuidar e vamos prevenir da saúde dos colaboradores, tá bom? Logo tem mais, tá, gente? Brigadão. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like aí no nosso canal. Se inscreve, toca ali no nosso sininho para poder estar acompanhando as novidades. E curte a gente lá no Instagram, @enf.vanessaspangenberg e também no Facebook. Agora a gente também tá no Tumblr e também no SoundCloud, tá bom? Obrigada, gente, e até mais.